Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando conhecemos a palavra, deixamos de ser enganados por falsos ensinamentos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A palavra de Deus não é algo que nós discernimos através da nossa inteligência, mas é uma revelação espiritual que o Senhor nos dá. E através da palavra de Deus, os nossos sentimentos são modificados. Por quê? Porque nós começamos a crer em Jesus. E quando nós fazemos isso, nós recebemos o Espírito Santo, ao qual nos dá dons. Dons são habilidades que nós não tínhamos antes. Um controle, um modo de pensar da mesma forma que Jesus pensava, um senso de eternidade. Todos aqueles sentimentos ruins, raiva, ódio, tristeza, angústia, solidão, ansiedade, eles deixam de existir dentro de nós. Porque todos esses sentimentos, eles partem dos nossos pensamentos. Então, aquilo que nós pensamos, nós sentimos. E será que os pensamentos são nossos? Você consegue escolher o que vai pensar? Se eles fossem nossos, por que eu não geraria pensamentos que causam felicidade em mim? Ao invés de insistir em pensamentos que me colocam em tristeza, em depressão, em sentimentos que me colocam numa posição onde eu me pareço uma vítima, um abandonado. Não tem sentido. E é justamente isso, pela falta de sabedoria, que é o conhecimento do mundo espiritual, nós vivemos uma vida crendo nas coisas erradas. E quando nós encontramos uma pessoa bem vestida dentro de uma igreja, pelo contexto do lugar que aquela pessoa está, nós damos credibilidade. Porque tudo aquilo que eu aprendo é sinal que eu não sei. E tudo aquilo que eu não sei eu não consigo questionar. Só que nós não precisamos das pessoas para aprender sobre a palavra de Deus. Nós só precisamos da palavra. E existem traduções, que é a que a gente utiliza, que chama NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é uma Bíblia, como qualquer outra Bíblia. A diferença é que a tradução dela não tem aquelas palavras difíceis. Todas as Bíblias, elas foram traduzidas de outras linguagens que não são a nossa. Então todas são traduções, umas mais antigas, outras mais novas, mas todas foram traduzidas. Então talvez eu esteja falando tradução, você acha que alguém copiou, que alguém adulterou, que é a mesma Bíblia. E o princípio da Bíblia aqui não é o que está escrito nela, mas que você consiga ler minimamente, sem ficar parando para pensar: nossa, o que será que é isso? Nossa, o que será que é aquilo? É a mesma coisa quando nós vemos essas coisas ligadas a questões jurídicas. Elas estão escritas de uma forma que, se tivesse escrito de outra, eu poderia entender, mas parece que fazem questão de usar palavras difíceis para que ninguém possa, para que fique só dentro do meio dele. O nosso não. O nosso sentido aqui é que todas as pessoas elas possam ler e entender minimamente, para que a fé em Jesus Cristo possa existir e o Espírito Santo ele possa vir. Não vai ser na primeira vez que eu vou ler a Bíblia que eu vou entender tudo, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Isso é uma vida toda de revelação do Espírito Santo, são mistérios, né? Mas você só vai acreditar e crer quando você passar por essa experiência. Sem passar por isso, eu posso estar falando coisas para você aqui que você vai achar que é loucura. Ou que você acha que você sabe, ou que você aprendeu com alguém diferente. Mas será que o que você aprendeu dentro da igreja realmente é o que está na palavra de Deus?
Eu sou a única pessoa que eu conheço, pelo menos, que prega e incentiva a leitura da palavra para você fiscalizar se o que eu estou pregando está correto. Porque eu não tenho uma instituição, eu não tenho interesse, eu não tenho por que amoldar palavras aos meus interesses, como Satanás fez com Jesus, quando queria que Jesus o adorasse. Ele usava a palavra de Deus para tentar manipular Jesus. Será que você não aprendeu de forma manipulada? A palavra fala sobre falsos mestres. Será que o seu não é? Eu não sei. Se você não conhecer a palavra, você também não vai saber. Então, nada melhor do que ter a prova, do que ter a verdade, do que ter o Espírito Santo. Agora, se dentro de você ainda continuam os sentimentos que eu citei, tem alguma coisa errada espiritualmente com você, essa batalha ela não foi vencida. E ao invés de estar buscando sabedoria, santidade, arrependimento, para que o demônio saia da tua cabeça e esses sentimentos ruins saiam de você, você está buscando coisas do mundo, acreditando que os bens materiais, as pessoas e os acontecimentos poderiam mudar essa causa espiritual. Isso não pode. Se a gente vai lá em Efésios 4, versículo 13 a 15, a palavra do Senhor diz assim: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Quem está conversando conosco aqui? Paulo, nessa carta aos Efésios, e ontem nós citamos essa mesma carta. O tempo todo Paulo, ele mostra uma progressão espiritual, e enquanto eu não progrido, eu continuo sendo criança. E quais são os comportamentos de criança? Chorar, fazer birra, mentir, distorcer, gosta de brincar. E tem adultos que passam uma vida inteira com esse mesmo comportamento. Continuam chorando, continuam brincando, continuam se vitimizando, continuam culpando os pais. E é isso, e vão indo e vão seguir, vão chegar no último dia e vão ser enterrados com esse mesmo comportamento. Usaram uma vida inteira, mas não buscaram nem o Senhor, nem a sabedoria. Passaram uma vida inteira na escuridão, não sabendo o que é o amor, não tendo autocontrole, adquirindo vícios e no final vão acabar brigando com todo mundo. Porque é impossível nós passarmos por essa vida sem perdoar, sem amar, sem colocar Jesus em primeiro lugar, sem servir a Deus. Quando nós buscamos apenas os nossos próprios interesses, quando nós conquistamos minimamente as coisas, nós já percebemos que aquilo não vai mudar o sentimento. Não vai mudar. É como se você estivesse tentando comer capim para passar fome porque você viu o boi comendo. Não vai passar fome e nós não comemos capim. Entendeu? Não adianta você tentar copiar o que está acontecendo à tua volta. Deus fez para que as coisas pudessem ser de uma única forma, e é a forma que Ele fez, que Ele pensou. É sobre Ele, não é sobre nós a vida. Desse modo, todos nós chegaremos. Todos nós chegaremos. Eu falei sobre isso ontem. Não é uma questão pessoal, não é uma questão de capacidade. Ninguém vai ficar para trás. Não é uma habilidade que eu tenho que adquirir. Se você começar a ler a palavra de Deus, se você crer em Jesus Cristo de todo o seu coração, se você se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos, se você aceitar aquilo que o Espírito Santo coloca dentro dos teus pensamentos, se você começar a obedecer a Deus e servir o Senhor, você vai chegar lá. Deus ele vai começar a mudar o teu coração, Deus ele vai começar a mudar a tua mente, Deus vai mudar os teus sentimentos, você vai mudar o comportamento com todas as pessoas à sua volta e a sua vida ela vai mudar de dentro para fora.
sempre é de dentro para fora. Enquanto você está nesse processo, lembra sempre, você está nesse processo, as outras pessoas não. Os teus pensamentos estão sendo modificados, das outras pessoas não. Pensa que você está numa sala com 10 pessoas vendadas, a luz está ligada, mas todas as pessoas estão vendadas. E o Senhor vem e tira a venda dos teus olhos, e através da luz que está na sala você consegue ver as outras pessoas, mas as outras pessoas elas não conseguem te ver. As experiências elas são pessoais. Não adianta a gente tentar entender que porque você adquiriu alguma coisa os outros também, os outros não. Sem Jesus as pessoas elas não despertam, e não adianta da minha vontade, não adianta eu querer ir lá e começar a tirar a máscara de todo mundo. Eu não consigo, porque os olhos delas também estão fechados, a mente dela está fechada para o Senhor, elas não acreditam nessa mensagem. Por quê? Porque o diabo dominou e iludiu essas pessoas, e elas estão cheias do próprio orgulho, porque elas não creem que elas dependem do Senhor. Humildade, dependência de Deus. Orgulho é achar que eu não preciso de Deus para nada. Então todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Então o que ele diz aqui? Que quando a nossa fé ela é madura, quando nós cremos da forma certa, quando o Espírito Santo está em nós e nos convenceu do nosso pecado, todos nós vamos chegar a um conhecimento igual sobre Jesus, que ele é insubstituível. Eu acho a coisa mais louca esses vídeos que aparecem na internet, pessoas que se dizem pastores, que são de obras. Cara, eu não consigo assistir, porque conforme você olha as pregações ao longo do tempo, cada hora está pregando uma coisa. E eu, desde que eu leio a Bíblia no começo, eu prego a mesma coisa. Se você pegar um vídeo meu de 2012, eu tô falando a mesma coisa com as mesmas palavras, do mesmo jeito. Não teve uma modificação, porque a mensagem é a mesma, é sobre Jesus o Evangelho. Não é sobre dinheiro, não é sobre interesse, não é sobre o que está acontecendo agora, né? É sobre uma batalha espiritual que está acontecendo dentro da nossa mente, e nós precisamos começar a vencer, e é graças a Deus e através de Jesus, e não tem outro jeito. Então aquelas pessoas que elas se modificam, ou que elas gastam tempo demais falando de doutrina, falando de histórias, cara, isso não traz mudança para ninguém. E a própria vida dessas pessoas não mudaram, tanto que você percebe que conforme o tempo passa, ao invés de melhorar, elas se tornam muito mais amarguradas e machucadas. Com quem? Com a igreja, porque elas colocam uma expectativa na onde? Na igreja. Elas falam de Jesus, mas esperam o reconhecimento da igreja. Tá tudo errado. Tua esperança está no lugar errado. Se eu vou receber algo, é de Deus. Se eu faço algo, é para Deus. Se isso é por Deus, tanto faz o lugar que eu faço. E aí eu nem sei se o ensinamento que eu recebi é certo ou não, porque eu não leio. E aqueles que leem para fazer pregações, não lê com continuidade. A pessoa que me orientava no começo, quando eu comecei a gatinhar na fé, só lia para fazer pregação. Você olhava a quantidade de livros de terceiros que tinha na casa, todos cristãos, mas de terceiro. Jamais li um livro de outra pessoa e jamais vou ler. Eu jamais vou deixar de pegar na fonte primária. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido de eu ficar deturpando a Bíblia para tudo? Não vai ter poder e não vai ter conhecimento desse jeito. Não é com jeitinho. Ai, mas assim é mais gostoso. Não é para ser gostoso. Não é para ser gostoso. Uma batalha não se vence com flores. Não se vence sendo gostoso. É sobre Deus, é sobre obedecer ao Espírito Santo, não é sobre o que eu quero. Então, todos nós vamos chegar no mesmo conhecimento e na mesma ideia. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então a maturidade vem da unidade de pensamentos. Se todos pensamos iguais, já não tem mais discordância, já não tem mais discussão. É simples, está escrito, é o suficiente. Ah, mas e se nisso? Ah, mas eu não concordo. Ah, mas eu não acho assim. Ah, mas eu não entendo assim. Palavra de Deus não é interpretação. Palavra de Deus é espiritual. Só interpreta quem não está com o Espírito Santo. Quem está com o Espírito Santo discerne de outra forma. Porque tudo é parábola, tudo é comparação. E a primeira comparação que eu tenho que fazer não é com a vida dos outros, é com a minha própria vida. Então nós alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Por quê? Porque é Cristo quem governa os nossos pensamentos. Já falamos
tanto lendo sobre a Bíblia como no devocional sobre isso, sobre pensar como Jesus pensaria e agir da mesma forma que Jesus agiria. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. É o crente emotivo. Quantos anos você tem? Você ainda chora por alguma coisa? Tem alguma coisa que você lembra e você chora? Se você lembra e chora é porque você não aceita. E se você não aceita o seu passado, você não tem nenhum presente e nenhum futuro. Se você continua pensando pelas coisas do passado, ai, devia ter feito escolhas diferentes, ai, devia ter não sei o quê. Tinha Jesus? Você fez as coisas por Deus? Ou fez as coisas por você? Você fez por humildade, por obediência, por dependência a Deus? Ou fez porque você imaginou pensamentos que seria de algo e foi ao contrário? Se foi por imaginação, perdoa, segue em frente, vamos começar daqui para frente, unidade de pensamento, pensamento de Cristo, presença do Espírito Santo, poder de Deus, dom, e assim a gente segue. É daqui para frente. O que aconteceu para trás, não tem muito que a gente possa fazer. Não tem. No passado, sem Deus, tem que ter arrependimento. No futuro, sem Deus, tem que ter agradecimento. Eu me arrependo na ausência e agradeço na presença. É só. Obediência e agradecer. Nós não merecemos nada, como nós falamos ontem. E eu vou continuar sendo criança? Vou continuar brigando? Vou continuar xingando? Vou continuar mentindo? Vou continuar... Cara, não dá pra ser adulto, não dá pra viver essa vida sendo adulto. Não dá pra parar de ser criança. Sabe? Não dá. E a questão é que enquanto você for criança, você vai continuar esperando que o teu pai ou a tua mãe, entre aspas, pode ser qualquer pessoa, isso te pegue no colo, te faça ninar, te dê um brinquedinho, te faça... Só quer presente, só quer benefício, você não quer responsabilidades. Não tem nada. E fica ali. Só fica ali, brincando. Brincando. O tempo vai passando, cada dia que passa, a nossa certeza que ninguém vai sair daqui vivo é mais clara e você ainda tá ali brincando, dando risada, chorando e colocando a culpa dos outros. Ou tá ali esperando alguém e é isso. E só. Vivemos nesse estado onde somos órfãos e precisamos ser adotados por um homem ou por uma mulher, para que aí a minha família ela comece, e nós já falamos também sobre isso. E é sempre as mesmas ilusões, crendo que essa vida sem Deus possa se chegar a algum lugar e sendo enganado por ensinamentos de criança. Por isso que tem muita gente que é fisgada. Para mim, eu não consigo, vocês vão me perdoar, os maiores pessoas que você pode olhar na internet de canal, de coisa, eu não consigo assistir nenhum, não assisto nenhum, porque comparado à palavra de Deus é tão raso, é tão humano e é tão... não leva ninguém a lugar nenhum, não transforma nem a vida de quem prega. Se o cara tivesse transformado, tava pregando salvação, não tava pregando vida nessa vida. Então não dá para você receber uma mensagem que não muda o mensageiro, não dá. A mensagem sempre vai ser maior do que o mensageiro, e o mensageiro sempre vai se modificar com a mensagem, tendo visto a vida de Paulo, tudo que aconteceu na vida dele. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam os outros para caminhos errados. Só fica ouvindo mentira. Por isso que a tua vida ela não muda. Por isso que os teus caminhos, eles continuam sempre os mesmos. Por isso que você vai na igreja e sai, entra e sai, é a mesma coisa, é a mesma petição, é a mesma esperança. Ai, Deus está terminando, Deus está provando, Deus está fazendo o quê? Cara, se você estivesse servindo, você já estava vivendo. Você vive sempre esperando alguma coisa, esperando alguém. Sempre é de espere. Cara, se eu já tô com Deus, eu já tô com a luz, eu já tô com o amor, eu já tô na felicidade, eu já tô na alegria, eu tô com o autocontrole. Os dons já estão em mim, os dons não vão chegar, eles chegaram. Se você aceitou Cristo, ele já chegou. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então nós vamos fazer o quê? O contrário, nós não vamos buscar a mentira, nós vamos buscar a verdade. Com o espírito do quê? De amor. Não é com o espírito de ódio, não é com o espírito de vingança, não é com o espírito de vai pegar, não é com o espírito de nada, é com o espírito de amor. Nós vamos alcançar a maturidade espiritual de quem? De Jesus Cristo, que é a cabeça. Você entende por que Jesus é a cabeça? Porque a cabeça é o que controla todo o resto.
Por que você não tem controle? Porque a tua cabeça é Satanás. Ai, mas a cabeça é minha. Tá bom, você prefere a cabeça de Jesus, a cabeça de Cristo ou a sua cabeça? Tá? Então, assim, se nós vivemos uma batalha espiritual, não tem o outro lado. Eu não sei se você percebeu. O eu, ele é demoníaco. Tem o de Deus. Enquanto você não aceitar isso, essas verdades espirituais, você vai continuar tropeçando nos mesmos caminhos e nos mesmos enganos. Se a gente continua em Efésios 4, versículo 17, 19, 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e faziam todo tipo de coisas indecentes. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês fizessem uma vida de pecado e estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Então é a continuação da carta de cima. Quem está conversando conosco é Paulo. Se você olhar as cidades que eles iam pregando, tinha muita idolatria. Eles tinham templos de Artemis. Na igreja de Éfeso é o templo que tinha. Vendiam imagens. Tinha prostituição cultual, que as pessoas elas iam naqueles templos para fazer sexo e eles acreditavam que através da sexualidade elas iam alcançar um favor de Deus. Não só faziam sexo, ouviam música, bebiam e ficavam muito loucos, e eles dançavam, e diversas pessoas de diversos lugares iam lá, e eles acreditavam que isso era a religião deles, era a forma que eles acreditavam e se aproximavam de Deus. Então sempre que eu creio que algo sobrenatural vai me ajudar, isso é uma crença. Então, se você crê que o horóscopo disso é uma crença, eu creio que um pingentinho vai trazer sorte, isso é crença, crendice. Crendice não é fé, não tem nada a ver. Nós cremos em algo que é espiritual, que ele transcende a matéria. Nós não podemos ver o Senhor, nós podemos sentir o Senhor. E eles viviam, e era o lugar que eles estavam pregando um Cristo crucificado. Então tenta imaginar o choque. Só que existia uma diferença naquelas palavras. Não eram só palavras, vinham milagres, vinham acontecimentos junto daquelas pessoas que tinham aquele conhecimento, que criam naquelas coisas. Então era um poder diferente. Tanto que a gente vê na palavra que nesse lugar eles queimaram, acho que 50 mil livros, porque eles liam esses livros como os rituais e evocavam esses espíritos. Você acha que é muito diferente de você ir numa festa eletrônica hoje? Eles usavam drogas, bebiam, ficavam muito louco, dançando, e orgia, e sexo. Qual que é a diferença do que a gente faz hoje? Qual que é a diferença do se divertir à noite de hoje? É a mesma coisa, não muda nada. Não muda nada, nada. Você ainda está cultuando demônios. Por isso que no outro dia você não lembra o que aconteceu, porque você foi possuído. Ai, mas é porque eu tava bêbado. Ai, porque eu... Cara, você quis pôr o álcool dentro do teu corpo. Você pôs a droga. Você escolheu esse caminho. Não foi Deus. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto. Ele está fazendo um pedido. Não só um pedido, mas uma insistência. Que eles começassem a refletir sobre o quê? Não vivam mais como os pagãos. Quem são os pagãos? São as pessoas que não acreditam em Jesus. E crer em Jesus não é só falar assim, ai, porque eu não frequento a igreja, ou porque... Não tem nada a ver com isso. São as pessoas que espiritualmente não conhecem o Senhor. São os ignorantes espirituais. Às vezes ele pode frequentar uma igreja e continuar não sabendo quem é Jesus Cristo, que é o que eu mais encontro de pessoas que os pais são evangélicos, levam essas crianças desde pequeno lá para dentro da igreja, elas acostumaram com aquele ambiente, fizeram amigos naquele ambiente, mas elas não se vê representadas naquele ambiente. Tanto que na primeira oportunidade que elas têm, elas fogem.
Elas não estão lá por Jesus, elas estão lá porque são obrigadas. Jesus é uma escolha, não é uma obrigação. Eu tenho que, enquanto consciente, falar, eu quero esse caminho. Não, me batizaram quando eu nem entendia, quando eu nem sabia falar, quando eu não... Cara, isso não vale de nada. Eu consagrar uma coisa, o desejo dos pais é outra coisa. Agora, eu, enquanto indivíduo, escolher que eu quero esse caminho é mais uma outra coisa. Então, nós temos que achar que não tem uma garantia. Pô, é uma vida inteira para buscar o Senhor e a gente quer dar jeitinho. Já garantia que já zerou, você pode ir que você vai ser muito abençoado, rico e só. Vai deixar Jesus esquecido. Não dá, de novo, é sempre o mesmo pensamento medíocre. Eu não aguento mais viver perto de gente medíocre, eu não aguento mais. É sempre a mesma insistência, porque ensinar errado desde criança só aprende besteira. Pois os pensamentos deles não têm valor. Você que gosta de dar uma opinião sobre tudo, você acha que sabe. Você conhece a palavra? Você sabe o que é o Espírito Santo? Você sabe? Não sabe? Teus pensamentos não têm valor. E a mente deles está na escuridão. A mente deles não é controlada por Jesus Cristo. Eles não têm parte na vida que Deus dá. Então existe a vida que nós recebemos no mundo e existe a vida que Deus dá, que é a vida verdadeira, que é a vida ao qual nós vivemos sem aqueles sentimentos ruins, sem preocupação, sem ansiedade, sem angústia, sem tristeza. Não quer dizer que está acontecendo tudo do jeito que a gente quer, porém nós temos sabedoria para entender, paciência e esperança para saber que são partes de uma batalha que está acontecendo. Mas a vitória por meio de Jesus Cristo é garantia, por meio de Jesus Cristo. Não é porque fizeram uma oração forte, não é porque eu sou da coisa A, não é porque eu tenho um amuleto. Toda vez tentam tirar Jesus, toda vez. E isso me incomoda muito. Eu não sei se te incomoda, mas isso me incomoda. Porque eu não aceito tirar Jesus de perto de mim para colocar em qualquer... Eu confio em Jesus, de resto eu não confio em nada. E eu confio em pessoas que estão com Jesus. E eu reconheço através das palavras delas e das intenções delas. Do resto eu não confio em nada. Se eu não confio, você sabe o que eu faço? Eu saio de perto, não. Eu evangelizo. Eu vou trazer o Espírito do Senhor e o nome do Senhor para aquele lugar. Esse é o nosso papel. Evangelizar. Trazer o Evangelho, trazer as boas novas. Na vida que Deus dá, porque elas são completamente ignorantes e teimosos. Nossa, você viu que eu falei a palavra ignorante lá atrás? Nossa, tá julgando? Tá escrito na Bíblia. Ignorante e teimoso. Ignorância é eu continuar repetindo o mesmo processo que eu já vi que deu errado. E eu achar que o problema não é o processo. São as pessoas que estão dentro do processo. A hora que eu achar, é a mesma síndrome que uma empresa que não tem um processo. Ela acha que ela vai contratar um funcionário que é o Messias. Que o problema é o RH da empresa que não contrata pessoas boas. Não vai ter alguém que vai vir arrumar a bagunça. Se você não tem um processo, você está dependente das pessoas que fazem parte do processo. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Bebe, fuma, cigarrinho, droguinha, remedinho, viciado. É tudo que eu não vivo sem. Eu acho que a minha vida depende. Não era melhor a gente depender de Cristo? Não, mas prefere depender das coisas. E todas as coisas do vício custam dinheiro, la plata. Eles não têm controle e fazem todo tipo de coisa indecente. Quer ver indecência? Abra a rede social. É uma fotinha ali totalmente imprópria e uma frase de Deus. Aquilo que Deus abençoou, o maligno não toca. Tá ali, se vendendo. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, com que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecado. Eu tenho que abandonar. Não tem como eu começar a ler a palavra de Deus, não tem como eu receber o Espírito Santo, não tem como eu me arrepender dos meus pecados, não tem como, e eu continuar sendo o mesmo. Você está vendo? Abandonem a velha vida. É uma velha vida, ela já não existe mais, porque essa vida só tem o quê? Pecado, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. E é o que a gente faz com a nossa vida, só vai destruindo ao longo do tempo.
Você quer ver uma pessoa cheia de Deus? Você encontra ela daqui 10 anos, ela está melhor do que ela estava 10 anos atrás. Você quer ver uma pessoa que não tem Deus? Você encontra ela daqui 10 anos, ela está pior do que estava. Só que infelizmente hoje dá pra gente enganar. Procedimento, de repente a pessoa, se ela não tiver dinheiro, ela vai, mas não é isso, é olhar, é alegria, é sabedoria. Você vai encontrar daqui 10 anos, ela tá trazendo alguma coisa para você nova, não querendo, não pedindo nem nada, não é as mesmas reclamações, sabe? Existe uma evolução dentro da mente daquelas pessoas. Então quem nos destrói são os nossos desejos e as nossas expectativas. É preciso que o coração e a mente dessas pessoas sejam completamente renovados. Então só saio da velha vida se o Senhor estiver comigo e for a minha cabeça e eu conseguir o conhecimento e ter fé que vem através da palavra de Deus. Não adianta você ler a palavra de Deus e fazer de conta que não é com você. Não adianta você ler a palavra de Deus e querer arrumar uma desculpa para fazer errado. Se não mudou o teu sentimento, se não mudou o teu pensamento, tem alguma coisa errada. Você pode ser muito gostar de gastar tempo em certas coisas, mas se não traz mudança, não faz o menor sentido. É melhor eu ler a palavra de Deus 10 minutos por dia do que assistir uma pregação ou ir na igreja 1, 2 horas, onde não é pregada a verdade. Pelo menos se você estiver lá, você vai saber se aquilo é a verdade. Não terceirize a obrigação do reino de Deus. É sua, é minha, é de todos nós. É de todos nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que a palavra de Deus ela possa trazer sabedoria e entendimento, que nós possamos não mais ser enganados, que nós possamos deixar de ser ignorantes e teimosos, para que todos os vícios eles saiam da nossa vida, eles saiam dos nossos pensamentos. Eu tenho que entender o que está controlando a minha mente, por que está controlando a minha mente, por que eu continuo pensando no passado, por que eu não perdoo. Cara, deixa o Espírito Santo explicar. Não vai ser através de terapia, não vai ser através de psicólogo, não vai ser através de... porque não me pediu desculpa. Não importa, não importa. Não importa, nada disso importa na presença de Deus. Nada disso importa quando o inferno está na porta. Nada importa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.